quase que os romanos chegaram na Índia. Você vai descobrir os 3 motivos pelos quais eles decidiram não conquistar a Índia, mas no final deste vídeo você vai ver quando foi que eles quase fizeram isso. Entenderá o porquê que não concretizaram a conquista da Índia. Então, assista o vídeo até o final. E a resposta passa por diferentes razões. A primeira delas é geográfica e, com ela, logística. Vamos nos lembrar que os romanos mal conseguiam manter controle sobre as fronteiras com a Germânia, tendo gargalos logísticos e de comunicação sérios que impediam o pleno controle das fronteiras de Roma com o seu território próximo ao norte, o território da Germânia. Nesse cenário, já havia uma pequena dimensão da dificuldade de comunicação e logística material do Império. Por mais desenvolvido que fosse todo o arcabouço de estradas, de legiões e de posições estratégicas do aparato burocrático e militar de Roma, ainda assim havia uma consciência da limitação material que o Império dispunha. Ainda hoje, guerras inteiras são inviabilizadas por questões logísticas. Nós podemos nos lembrar que, atualmente, neste momento, os americanos estão com dificuldades logísticas para a manutenção da sua guerra no Irã. Então, desde sempre, a limitação logística foi também uma limitação de ambição dos impérios da história. Não era diferente com Roma. Eles sabiam que para terem pleno controle de algum território na Índia, eles deveriam passar por imensas extensões de desertos e também de montanhas. Muito dificilmente conseguiriam manter uma cadeia de suprimentos, abastecimento, comunicação e deslocamento em massa de tropas e burocracias do Estado romano até este lugar. Eles precisariam passar, e eles sabiam disso, pelas dificílimas montanhas e desertos que estão nos territórios desérticos da Síria, do Irã, do Iraque, pelas montanhas nada amigáveis também do Irã, do Paquistão, do Afeganistão. Afeganistão, vamos nos lembrar que depois de Roma veio a ser conhecido como o cemitério dos impérios. Tamanha dificuldade logística e também de comunicação que aquele território tão hostil gera para nações que pretendem ir para lá. Os romanos não se aventuraram, portanto, a passar por este e todos esses outros territórios que seriam cruciais eles dominarem para chegarem até a Índia. Então, a primeira resposta é uma completa inviabilidade logística, uma completa inviabilidade de comunicação e manutenção de um aparato em massa do Estado romano para que o Império chegasse até a Índia. Mesmo hoje, na época moderna, com internet, comunicação e muito mais provisões materiais do que na Idade Antiga, seria completamente inviável um Estado manter conquistas da Europa até a Índia, devido a toda essa geografia extremamente dificultosa. Imagine então na Idade Antiga, onde os romanos tinham dificuldade para manter controle logístico simplesmente das rotas que iam até a Germânia, que estava perto de Roma relativamente, na Europa. Então, o primeiro motivo é este, é geográfico e, consequentemente, logístico. O segundo motivo pelo qual os romanos não anexaram terras indianas é muito mais importante do que simplesmente a limitação geográfica.
que impunha por força da natureza a inviabilidade material de gerar a logística necessária para a conquista das terras da Índia. O segundo motivo pelo qual os romanos não conquistaram territórios indianos era geopolítico. E tinha nome e sobrenome: Império Parto, que depois viria a ser conhecido como Império Sassânida, cujo território englobava justamente as regiões cruciais para os romanos chegarem até a Índia. O atual território do Irã, o território persa e também a Mesopotâmia. Toda vez que os romanos avançavam para o leste, a direção necessária para que chegassem até a Índia, eles batiam de cara com esse muro poderoso que eram seus vizinhos e rivais. De fato, eles eram um rival formidável de Roma. O general romano Crasso foi um dos generais romanos que construíram derrotas quando tentaram avançar contra esse império. Na Batalha de Carras, ele foi completamente humilhado. E simplesmente para manter segura a fronteira que Roma tinha com este seu vizinho, que estava no meio do caminho até a Índia, os romanos já gastavam rios de dinheiro e também de sangue de suas tropas romanas. Ora, então, se eles simplesmente gastavam muitos recursos para continuar do lado deste império, quem dirá avançar para além deste império? Era absolutamente impossível, impensável que Roma chegasse até a Índia com um vizinho no meio do caminho que era um rival poderoso e que já tinha dado muito trabalho para Roma. Simplesmente existir do lado deles. Então, jamais eles iriam permitir que Roma avançasse para além do próprio território deles até chegar à Índia. Portanto, até aqui nós vimos um motivo geográfico e também um motivo geopolítico. Mas existem outros motivos também pelos quais os romanos não chegaram até a Índia. O terceiro motivo pelo qual os romanos não conquistaram a Índia é bastante simples e óbvio até. É que, para além da geografia e do Império Parta que estava no caminho entre Roma e Índia, a Índia não estava simplesmente desprotegida, esperando ser conquistada. A Índia era governada por impérios ricos e poderosos, como por exemplo os Kushanas, e também dinastias locais muito poderosas no sul. Se Alexandre o Grande, séculos antes, havia sofrido muito para conquistar um reino regional do norte da Índia, obviamente não seria diferente com os romanos, séculos depois. Acontece que a Índia gozava de exércitos militares bem estruturados, com uma quantia enorme de soldados, com arqueiros exímios e também com elefantes de guerra. Então, mesmo que os romanos, hipoteticamente, vencessem a geografia hostil que os separava até a Índia, e também o Império Sassânida, depois, ao chegarem na Índia, já com as tropas muito desgastadas por vencerem os persas, eles teriam que enfrentar um conglomerado militar extremamente complexo e difícil de vencer. Então, era simplesmente irracional que os romanos tentassem invadir e conquistar militarmente a Índia, como haviam feito com outros territórios anteriormente. O próximo e último motivo pelo qual os romanos não conquistaram terras na Índia era bastante inteligente, na verdade. É porque simplesmente eles não precisavam. Porque Roma já conseguia extrair toda a riqueza que interessava para os romanos na Índia sem a necessidade da conquista militar, mas apenas através do comércio. Através dos portos romanos que saíam do Egito, navios eram enviados de Roma até os portos indianos, se aproveitando dos ventos de moções que favoreciam essa rota marítima,
E lá faziam compras massivas de pedras preciosas, especiarias, pimentas e seda, que é o que interessava para que os romanos usufruíssem do que melhor podia oferecer a Índia. E, depois de comprar, voltavam até Roma. Esse comércio era tão massivo que gerava um déficit comercial notório, ao ponto que o historiador romano Plínio o Velho chegou a reclamar disso, afirmando que eram mais de 50 milhões de sestercios em ouro que os romanos chegavam a anualmente deixar nas mãos dos indianos. Nós hoje temos moedas romanas encontradas na Índia justamente em virtude desse comércio massivo. Então, simplesmente não havia necessidade dos romanos conquistarem militarmente aquela terra para extrair sua riqueza. Bastava comprar. E o preço que eles gastariam para a conquistar militarmente seria muitas vezes mais caro do que simplesmente comprar diretamente essas riquezas que interessavam aos romanos na Índia. Apesar disso tudo, demonstrar que, então, de fato, fosse inviável que Roma conquistasse terras indianas, eu acho digna de menção a vez em que Roma chegou mais perto disso, que foi sob o governo do imperador romano Trajano, no ano de 116 d.C., quando o imperador romano liderou a maior ofensiva de Roma até o Oriente alguma vez já feita. Nessa ocasião, ele esmagou seus poderosos vizinhos do Império Parto e chegou até mesmo a capturar a capital deles. Após isso, ele marchou com suas legiões até as margens do Golfo Pérsico. Nessa ocasião, ele foi o romano que chegou mais perto da Índia. Mas, em virtude das limitações de logística, militar e geográfica, já mencionadas anteriormente, justamente a realidade cobrou imediatamente o preço por essa ousadia. Isso porque os povos que ele havia recém-conquistado na Mesopotâmia atacaram as guarnições da retaguarda romana e, dessa forma, a frágil logística, que se mantinha já com muita dificuldade geográfica, foram cortadas e as linhas de comunicação e abastecimento das legiões romanas ficaram severamente prejudicadas. Ao mesmo tempo, acontecia uma violenta rebelião de judeus na ilha do Chipre, no Egito e também na Cirenaica. E essas fatalidades somadas forçaram Roma a desviar as suas tropas de volta para suas terras ocidentais, sob pena de perder o próprio império. Então Trajano teve que recuar para sufocar essas revoltas e também porque não conseguia mais manter suas tropas no Oriente com tamanha fragilidade logística, vindo a falecer um ano depois. E o seu sucessor, o imperador Adriano, com sabedoria avaliou os relatórios de danos e concluiu que, de fato, era impossível que Roma mantivesse a ambição de ter algum controle em terras tão orientais do mundo. E por isso ordenou a retirada imediata de todas as tropas romanas que ainda restavam na Mesopotâmia e definiu de forma fixa que a fronteira do Império Romano voltaria para o rio Eufrates. Roma recuou, porque avançar significava destruir a si própria. No entanto, essa foi a vez em que mais perto chegou das terras indianas, e eu achei interessante trazer esta curiosidade para você. Então, se você quiser saber mais sobre Roma e os impérios mais importantes da história que construíram a humanidade, por favor, se inscreva neste canal e deixe o seu like. Isso é muito importante para a manutenção deste trabalho. Muito obrigado e até mais.